Mais uma vez, boa noite a todos, quem chegou para esse segundo momento. Nós estivemos juntos anteriormente e vamos continuar agora com a palestra. É sempre um prazer vir até aqui, falar um pouco para vocês a respeito do que eu venho aprendendo ao longo desses anos em contato com o Espiritismo, aprendendo e mostrando para vocês, ou tentando mostrar para vocês a experiência que eu tenho adquirido, a compreensão que eu tenho observado ou tido, para ajudá-los, assim como ajudar a mim mesmo, nessa caminhada toda que nós escolhemos viver, né? Bom, então é sempre um prazer falar, e tê-los aqui é um privilégio, viu, gente? Quando me foi pedido para fazer a palestra com o tema Buscai e Achareis, eu me remeti ao Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 25, que, além de se trata de uma forma diferente o tema, mas o título, lá fala busquem e acharão, ou ajuda-te que o céu te ajudará. São as duas principais frases que estão no início desse capítulo do Evangelho. Mas para que nós possamos começar, eu gosto sempre de fazer alguma referência à Bíblia, que é um livro muito importante na nossa cultura, inclusive para o Espiritismo, e no Evangelho, invariavelmente, muitos trechos dos textos dos apóstolos é trazido para o Evangelho e explicado de uma forma distinta ou mais clara para todos nós. Então, o Evangelho de Mateus vou ler um fragmento dele, exatamente para que possamos dar início à nossa palestra, tá? Bom, então eu vou lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 a 11, e digo que lá diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam a porta e ela lhes será aberta. Pois quem pede, recebe, e quem procura, acha, e ela se abrirá para aquele que bata à porta. Qual homem entre vocês que daria uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe daria uma serpente? Ora, sendo maus como vocês são, sabem dar boas coisas aos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, o Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então, nessa passagem, resumidamente, tem algumas frases, algumas palavras que me chamaram muita atenção, que é pedir e se receber, buscar e achar, e aquela história que a gente escuta até na nossa rotina mesmo, quem procura acha, né? No sentido, às vezes, não tão educativo, mas educativamente, quem procura acha, quem pede recebe, quem busca encontra. E o nosso Pai, Deus, não vai nos negar isso. É isso que Ele está dizendo. Se um filho te pede pão, você daria outra coisa para ele que não fosse isso? Você daria algo pior para ele? Ou você ofereceria uma serpente no lugar de um peixe se ele lhe pedisse alimento? Então, o nosso Pai, quando é questionado ou é procurado por nós, de alguma forma, se nós pedirmos, Ele vai nos atender. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. A história toda é como, né? Por quê? Porque pedir a gente pede o tempo inteiro. Mas o que estamos pedindo? O que estamos buscando? E por que muitas vezes nós nos sentimos desamparados? Eu peço e não ganho. Eu quero, não consigo. Eu procuro, mas eu não acho. Essas perguntas, elas estão sempre na mente da gente.
Por que comigo as coisas não dão certo? Isso é muito comum. A história toda é saber como nós faremos isso e como Deus, através de Jesus, está lá tão disposto como Pai a nos receber e nos atender. Bom, dentro desse texto, então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com o desdobramento disso que Mateus colocou no Evangelho dele, e o capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo trata exatamente disso, que faz o seguinte. Bom, do ponto de vista terreno, nós queremos buscar e achar. E aí, o Evangelho desdobra esse texto, ou transforma essas palavras de uma maneira diferente, que eu vou ler para vocês. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, vou repetir. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós não somos passivos nessa história. Nós não vamos ficar aqui apenas de mãos estendidas, esperando que o céu, que a gente sabe do que nós estamos conversando, que o céu virá e nos proverá. Antes disso acontecer, ou para que isso aconteça, para que esse céu nos ajude, nós primeiro precisaremos nos ajudar. Então, por isso a frase, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, depende de nós, primeiro, a chance dessa mudança interna, esse trabalho interno, para que aí sim, quando eu estiver pronto ou em condições, eu receba essa ajuda do céu. Que é aquele momento em que eu vou acessar Deus, pedir e conseguir. Que vai de encontro exatamente ao buscai e achareis. A gente não acha espontaneamente, a gente tem que buscar. E para buscar, nós temos que nos ajudar anteriormente. Bem, para nos ajudar, para ajudar a nós próprios, ajuda-nos, nós vamos considerar a lei do trabalho primeiro. O princípio da lei do trabalho, preconizado dentro do Evangelho, diz o seguinte, que eu evoluo, eu avanço em função do meu trabalho. E aqui, gente, trabalho não é só profissão não, tá? Trabalho é de forma ampla, ou seja, onde que eu posso trabalhar e como eu estou trabalhando. Trabalhando não é só entrar e sair do trabalho, do serviço formal que você exerce. Porque se eu trabalhar, eu vou progredir. Então, a sua progressão, a sua evolução dependerá do seu trabalho. E que trabalho é esse? É isso que eu vou apresentar para vocês, de maneira que se eu trabalho, eu progrido, se eu peço, eu recebo. Então, é toda uma sequência de ações que nós precisamos considerar e tudo vai começar com o trabalho. E o trabalho, que muitas vezes até dentro das casas espíritas, muitos de nós somos chamados ao trabalho voluntário, ao trabalho caridoso, ao trabalho de acompanhamento, de assistência. Isso é trabalho. Trabalhadores do Cristo. Então, não são apenas aqueles que exercem uma atividade profissional, mas pessoas que trabalham. E esse trabalho não é só necessariamente envolvendo o próximo, que é o que eu quero dizer, vou falar daqui para frente. Então, se nós agirmos, nós vamos conseguir, em função desse trabalho, ter mérito para poder conseguir o que nós pleiteamos. Há muito tempo atrás, lá no início da humanidade, quando nós ainda vivíamos em cavernas, vivíamos num ambiente muito hostil, e isso existiu. Então, se hoje nós conversamos ou achamos a nossa vida
muito boa, efetivamente temos acesso a muita coisa, conversando com nossos avós ou pessoas mais velhas, não tinha transporte, não tinha telefone, não tinha acesso a alimento, as coisas eram muito mais complicadas. O tempo mostra ou nos mostra que há evolução contínua. Agora, se eu me remeto a mais tempo atrás, há muito mais tempo atrás, que nós às vezes vemos em filmes, ou história mesmo, quando estudamos história nas escolas, a humanidade, ela já viveu de uma precariedade muito maior. Uma precariedade lá atrás que fazia com que o nosso instinto de sobrevivência dominasse. Naquela época, eu precisava pensar em sobreviver, em comer, em me proteger de agressões ou dos pares, daqueles mesmos que conviviam comigo, de animais, de ambiente, de chuva, de frio, e daí por diante. Então, naquele instante, naquela época, nós tivemos uma humanidade simples, que prezava pela sua sobrevivência. E como eu falei agora há pouco, aqui mais cedo nós tive essa oportunidade de dizer que no momento em que Jesus veio e que Deus nos criou, Ele imbuiu a todos nós de um desejo incessante de evolução e de melhora. Dentro de cada um daqueles espíritos, lá nos primórdios, já havia isso. Havia dentro de cada um daqueles espíritos que estavam apenas lutando pela sua sobrevivência, o intuito e o desejo de melhorar. E isso fez com que ao longo de todos esses milênios, 10, 20 milênios, nós tivéssemos a evolução da nossa sociedade. Então, ao longo de todos esses tempos, nós tivemos muitas descobertas, um aperfeiçoamento inigualável da ciência, medicamentos, transporte, comunicação, segurança, moradia, sobrevida, vacinas e por daí por diante. Houve uma grande quantidade de criações tidas como humanas que impactaram muito na evolução da nossa sociedade, de forma que nós saíssemos lá daquela condição primata e chegássemos hoje onde nós estamos. E isso é muito bom, mas houve um acúmulo de evolução. Houve desenvolvimento da consciência, desenvolvimento intelectual e trabalho. E esse trabalho, porque pensem o seguinte, o Humberto falou aqui que pelo menos 60 encarnações cada um de nós que está aqui atualmente. Eu acho que às vezes até mais. Mas então nós já tivemos a oportunidade de viver encarnados muitas outras vezes. E ao longo de todas essas vezes, nós estamos evoluindo, aprendendo, trabalhando, agregando conhecimento, de maneira que hoje nós somos um pouco melhor que ontem e melhores do que fomos na encarnação anterior. E muito melhores do que fomos nas primeiras encarnações que nós tivemos. Isso fez com que o nosso lado intelectual, a nossa asa do desenvolvimento científico, do desenvolvimento da ciência e do cérebro, crescesse muito. Nós adquirimos muita informação ao longo desse tempo todo. Aprendemos muita coisa. E esse desenvolvimento nos engrandece muito, a todos nós. Cada um de uma forma, mas todos nós crescemos. E junto desse crescimento, há, paralelamente, um desenvolvimento e um aprimoramento moral. Então, todos nós saímos de uma condição primitiva, evoluímos e hoje estamos aqui. Se não acreditássemos na reencarnação, toda vez ia começar do zero, toda vez ia ser do mesmo jeito.
nós seríamos talvez primitivos até hoje. Mas como o espírito lentamente vai agregando informação, trazendo aprendizado e evoluindo, toda vez que ele chega nessa nova encarnação, ele traz uma bagagem de aprendizado prévio. E ele vai colocar aquilo em ação. Ele tem que trabalhar. E é esse trabalho que nós estamos discutindo hoje em dia. Então, nós estamos avançando dentro dessa escala, dessa evolução natural e desejada espiritual, e através do desenvolvimento desse espírito. Bom, nós saímos então, gente, daquela condição de maior selvageria para uma condição de maior civilização. Então, nessa civilização, hoje, eu tenho um grupo de espíritos evoluídos cientificamente, intelectualmente, claro, e temos espíritos mais moralmente evoluídos. Isso é muito importante. É uma evolução lenta. Às vezes a gente acha que é até imperceptível, mas é devagar mesmo. Nós vamos acumulando tijolo por tijolo na nossa casinha, de maneira que ela esteja firme lá na frente, esteja construída lá na frente. Então, essa adição lenta, esse crescimento lento, acontece para todo mundo. Às vezes nós pensamos que o mundo não evolui, que as coisas não acontecem, que está tudo do mesmo jeito como era antes. Não é, gente. Nós estamos aprendendo cada vez mais, nós estamos adquirindo mais informação, estamos aplicando muito mais o que nós conhecemos, porque já foi muito mais complicado, já foi muito mais difícil. E hoje é trabalhoso? É. Continua complicado? É. Se nós avaliamos a nossa rotina, as coisas que acontecem ao nosso redor, nós ainda ficamos assustados. Mas é para pensar que já foi muito mais complicado. Hoje parece que evoluímos pouco, mas ainda assim já estamos melhor do que estávamos anteriormente. Nós estamos acumulando conhecimento. Podia acumular mais depressa? Talvez, mas nós somos seres humanos. Lidamos com várias falhas, vários desafios, mas chegaremos eventualmente lá na frente. Bom, aí a questão do trabalho, ela tem uma relevância muito grande, porque para essa evolução acontecer, houve a necessidade de trabalhar. Se não se trabalha, não se evolui. E o trabalho aqui é a convivência, é o aprendizado, é o estudo, é o ensino, é o desenvolvimento cognitivo. Então, isso tudo tem que acontecer para a gente se distanciar daquela condição primitiva, para que possamos chegar numa condição de evolução, de sociedade evoluída, tanto moralmente quanto cientificamente. Bem, e eu creio que todo mundo já deve ter escutado alguma vez que você vai evoluir, que você vai viver do suor do seu trabalho. De alguma forma, isso sempre participou da nossa rotina. E ao longo da Bíblia, isso está muito presente. E eu peguei um trecho específico que diz o seguinte: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, é o trabalho que vai te impulsionar a avançar. Qual é esse trabalho? Vamos chegar lá na frente ainda. Isso que eu li está em Provérbios, tá? Bem, se uma pessoa, agora trazendo para a nossa conotação de vida, uma pessoa que fica prostrada, quieta, sem movimentar-se, ela sugere atrofia, ela vai perdendo o movimento, ela vai ficando cada vez mais paralisada e mais inerte na vida. Se Deus atribuísse a nós uma condição de que não precisássemos trabalhar, todo mundo ia ficar no marasmo. É muito mais fácil. Trabalhar dá trabalho. Trabalhar requer dedicação, compromisso, cuidado, esforço físico, porque o corpo trabalhando, ele se desenvolve,
o corpo trabalhando, ele se fortalece, porque se não houver isso, se não houver esse trabalho, nós vamos ficar cada vez mais parados. E teve uma propaganda que há um tempo atrás, você vai ser engolido pelo sofá da sua casa, de tanto que eu fico parado sem pensar no movimento. Ah, mas é meu dia de descanso. Descanso não é só ficar parado, descanso é ocupação de outras formas ou com outras atividades. Isso é muito importante. Então, trabalhar é essencial na nossa vida, porque é com o trabalho que nós vamos ganhar bônus, é com o trabalho que nós vamos nos desenvolver para que futuramente possamos pedir e alcançar e receber. Então, Deus não se nega a nos ajudar, mas Ele quer ajudar e Ele vai ajudar aquele filho que está trabalhando em favor do próximo, principalmente. Bem, então, quando nós procurarmos, nós vamos achar. E quem trabalhar e produzir, vai achar mais fácil. O filho, nós somos filhos das nossas obras, tendo mérito e seremos recompensados de acordo com o que nós fizermos. Então, se nós desejamos recompensa, nós precisamos ser reconhecidos pelas nossas obras. E só constrói quem trabalha. Bom, ao longo dessa nossa evolução toda, o que nós podemos identificar? Nós, espíritos encarnados, em constante evolução, somos constantemente também intuídos. Porque tem hora que a gente fica pensando, como que uma pessoa conseguiu inventar um computador, inventar um telefone celular, porque parece uma coisa tão distante, pelo menos para mim. Eu sei usar, mas eu não sei inventar. Uma pessoa, um marceneiro, muitas vezes, eu estava de férias até uns dias atrás, e eu tentei fazer umas coisas em casa. Lógico que deu tudo errado, eu não tenho a menor habilidade para aquilo. Então, por mais que eu quisesse trabalhar, eu não tenho desenvolvimento para aquilo. E às vezes você vê uma pessoa trabalhando com a mesma coisa, um marceneiro, que eu admiro muito quem trabalha com isso. Ele consegue fazer uma coisa maravilhosa com a madeira. Como que a gente olha para uma pessoa como essa e pensa assim, gente, como é que ela consegue ela fazer aquilo e eu não? Claro que existe toda uma preparação, um treinamento, uma história, mas existe também a agregação de informação que ela teve a vida toda, o aprendizado que ela acumulou em várias outras existências, e existe a participação do plano espiritual. Porque quando o plano espiritual identifica em você a vontade do trabalho, ela te ajuda, ela te intui, ela contribui para a sua evolução. Ah, mas ela podia me intuir sem eu fazer nada. Ah, mas por que ela vai fazer isso? Qual que é a vantagem que a espiritualidade vê de uma pessoa que está inerte, parada, ser intuída ou ser acompanhada no desenvolvimento do trabalho, se ela não está efetivamente motivada? Então, nesse caso, a espiritualidade constantemente ela vai conseguir intuir e trabalhar e estimular aqueles espíritos que estão dedicados e comprometidos com a evolução. Não só dela, claro, mas como de toda aquela atividade que ela vem desenvolvendo. E aí eu vou pedir licença para poder ler uma pequena passagem do Evangelho que diz o seguinte: peçam luz que clareie o caminho e ela lhe será dada. Observe que peçam luz, não peçam o produto acabado, não peçam a resposta, não peçam tudo, é você quem vai encontrar. É você quem vai trabalhar para encontrar. Então, peçam luz que clareie o caminho e ela lhe será dada. Peçam forças para resistirem ao mal e as terão. Peçam a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-lhes. E como anjo de Tobias, lhes guiarão.
Peçam bons conselhos, e eles não serão jamais recusados. Batam à nossa porta, e ela se abrirá a vocês. Mas peçam sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentem-se com humildade e não com arrogância, senão serão abandonados às próprias forças, e as quedas que derem serão o castigo do próprio orgulho, tal o sentido das palavras. Busquem e acharão, batam e ela se abrirá para vocês. Aí a gente só tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Eu já pedi o número da Mega Sena várias vezes, não a ganhei, não deu certo. E eu penso assim, vai ser dessa vez. Não foi. E eu já desisti, porque não é o que eu posso pedir. Não é o tipo de pedido, intuitivamente eu já sei disso, não é o tipo de pedido que eu deva fazer. Não é esse o pedido que eu serei atendido. Não é dessa forma, porque senão eu vou ser abandonado, eles não vão ouvir. Não participa da minha necessidade ser atendido nisso que eu estou pedindo. Então, a qualidade do pedido, aquilo que nós somos intuídos, a luz que nós pedimos, a orientação que nós pedimos, essa nos será apresentada. Se eu vou ouvi-la ou atentar-me a ela, é outra história. Porque nós vamos nos conectar a esses espíritos, a espiritualidade superior, se eu estiver vibrando junto com ela, exatamente para que eu possa ser contemplado. Porque senão eu caio no ciclo da reclamação. Eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não dou conta, esqueceram de mim, eu estou aqui largado, simplesmente cumprindo alguma coisa que eu não sei bem o que é. Mas estando numa casa espírita, nós vamos ter mais condições, acredite, de encontrarmos respostas. Em outros lugares também encontramos, mas aqui é um pouquinho mais fácil, eu acho, porque aqui confluem-se para que isso aconteça. Os pensamentos se unem para que isso aconteça. Bom, e aí, nós não estamos abandonados, apenas precisamos nos fortalecer em relação àquilo que nós buscamos. E uma coisa que é interessante, que é o seguinte: o trabalho gera, muitas vezes, principalmente para esses que têm ideias maravilhosas, né? Recompensas que a gente fica até invejando, tem hora. Nossa, por que não aconteceu isso comigo? Por que eu não descobri isso? Por que eu não descobri a lâmpada? Por que eu não soube fazer isso, ou não sei fazer aquilo? Pensando exatamente nessa prosperidade. Mas tem coisa que não veio, não é para a gente nessa vida, né? Então, o que nós estamos vivendo é aquilo, acreditem, que nós precisamos viver. E quanto mais conectados à espiritualidade nós tivermos, mais as oportunidades que efetivamente foram programadas para nós chegarão até a gente. Porque a revolta, a dor, o incômodo, isso tudo atrapalha, isso retarda ao ponto de dificultar mesmo. E aí, existe uma metáfora, né, uma analogia, que está lá inclusive no Evangelho, que diz o seguinte: o que nos é necessário nos será provido. O que nos é necessário. Bom, o que é o necessário? Essa é que é a pergunta. Porque eu estabeleci muitas vezes que o meu necessário é bem maior do que aquilo que eu tenho. E isso é natural e comum entre nós. Mas será que de fato é o que nós precisamos? Precisaria-se de tanta coisa, de tanto recurso? E aí, lá no Evangelho, ele diz o seguinte, que Deus provê aos pássaros aquilo que eles precisam. Então, muitas vezes o pássaro está lá voando, sem trabalhar tanto, o que é necessário para ele, ele tem. Ele não vai ter mais de um ninho, 2 casas, 3 terrenos e afins e daí por diante. Não estou criticando quem tem, mas é uma comparação.
Porque muitas vezes a gente pensa que o acumular é muito importante, que o acúmulo material é muito relevante. E acumular tesouros implicam que a ferrugem vai comê-los, que os vermes vão levá-los, os ladrões vão roubá-los. E aquilo que você acumulou dentro do seu coração e que te eleva aos céus, isso nunca lhe será tirado. E onde estiver o seu verdadeiro tesouro, ali está o seu coração. Eu às vezes penso, eu gosto muito de história, eu fico vendo, eu gosto da história do Egito, e olho lá para a história dos faraós. Se nós pensássemos em acúmulo de riqueza, em acúmulo material, até no túmulo eles levaram tudo que eles queriam, tudo que eles podiam. Eles, né, colocaram lá com eles ouro, pedras e daí por diante, objetos e afins, riquezas incalculáveis. Milhares de anos depois, abriram o buraco, estava tudo lá. Ou então alguém roubou. Então, esses espíritos que já foram espíritos encarnados, que talvez estejam entre nós ainda, naquele momento eles estabeleceram que a riqueza material era o mais relevante. Moralmente, eles não estavam tão aprimorados, acumulavam riquezas e não trabalharam tanto pelo desenvolvimento do coração. Estabeleceram que aquilo era o preferencial, que o trabalho deles deveria focar no acúmulo de riqueza. Foi uma escolha, não tem problema nenhum escolher. Mas isso não gerou evolução necessariamente. Porque passaram-se muitos e muitos anos, milênios, abre um buraco, está tudo lá do mesmo jeito. E onde que esse espírito está? Como que ele está? O coração dele está onde? No material, no espiritual. Isso tudo é muito importante de ser pensado. E aí, mais uma vez, não se inquietem por saber onde acharão o que comer para sustento da vida, nem de onde tirarão roupas para cobrir o seu corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É muito mais que isso. E de alguma forma, nós somos providos e sustentados com tudo isso que nos é essencial. É trabalhoso? Sim. Tem hora que a gente não entende por que a pessoa está vivendo uma situação tão delicada e tão precária. Mas aí o Espiritismo nos conforta e nos mostra que há explicação. Podemos não sabê-la, podemos não compreendê-la, mas há uma explicação. Então hoje, nossa vivência, ela tem que ter, ou pode ser pautada na crença e na fé. Na fé de que isso tudo que nós vivemos tem um motivo para acontecer. Podemos não nos conformar, podemos vacilar e ainda assim precisamos depois voltar a trabalhar pela nossa evolução, para que efetivamente consigamos bater, chamar pelo Pai e encontrar aquilo que nós buscamos. Porque os pedidos fúteis, os pedidos que não trarão ou que não contribuirão para a nossa evolução, efetivamente, eles não chegarão até nós. Nós podemos procurá-los constantemente e ainda assim não acharemos. Bom, e a questão da fé é muito importante nisso tudo, porque se Deus é a causa primária de tudo, nós existimos por causa dele. É difícil compreender? É. Tem hora que falta o concreto, falta aquilo que me prove que isso existe. A gente gosta muito de uma prova, né? De ver, de assistir, dos olhos nos comprovarem que aquilo é real. E hoje já não é tão assim mais. Nem sempre nós vamos ter a oportunidade de ter uma comprovação física e material na nossa frente. Isso já aconteceu em outros momentos. Mas hoje
nós somos convocados a nos entregarmos a Deus de maneira incontestável. E entender que fé vai te dar força para poder trabalhar. Porque lá, se você consegue hoje parar e olhar para o seu futuro, para a sua evolução, comparado àquilo tudo a isso tudo que você já viveu, você crer que isso vai melhorar e que você vai se sustentar e se amparar nas ferramentas que forem necessárias, tanto em relação à sua evolução, ao seu aprendizado, ao seu desenvolvimento, à sua compreensão. Tudo isso junto vai te levar no futuro a algo muito maior do que é isso que você vive hoje, que já é algo muito maior do que você já viveu. Aí eu penso, mas pode ter sido pior do que eu já vivi? Pode. Pode. Não só em questão material, mas principalmente em aspectos morais. Então, quando a gente para pensar, eu já tive a oportunidade de, por algumas estratégias psicológicas, acessar algumas nuances de vidas passadas, a gente já foi muito mais materialista. Nós estabelecemos isso, eu já estabeleci isso como uma prioridade maior na minha vida, noutras encarnações. E à medida que o tempo passa e o aprendizado acontece, nós passamos a enxergar que isso não é o mais relevante, que há outras formas de evoluir. E crer na providência divina, sabendo que ela vai nos prover, que pode ser difícil, que vamos vacilar, mas que se a fé estiver fortalecida, nós vamos superar. Isso é o que Deus quer da gente. Trabalhar a nossa fé para a evolução, para crer no futuro, para trabalhar para chegar nesse futuro de uma maneira mais confortável, moralmente e cognitivamente ou intelectualmente. Bom, e para concluir, eu queria também, tem passagens maravilhosas no Evangelho, então acaba que a gente não quer errar nenhuma palavra, então eu prefiro ler. Não se afadiguem por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em seus bolsos. Não preparem saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, pois aquele que trabalha merece ser sustentado. Então, simplesmente manter os bolsos cheios, encher a conta, construir, ter imóveis, carros, objetos, isso é bom. Para viver facilita muito a vida da gente, mas não é isso que você vai levar. Se não trabalharmos a nossa evolução, nós vamos chegar junto ao plano espiritual com o coração preso ao material e não evoluído ao ponto de conseguirmos avançar dentro dessa evolução do universo. Então, buscar trabalhar com o que nos é necessário, acreditar na providência divina, que nos será trazido aquilo que efetivamente precisamos, e focar menos nessa aquisição do ouro, do material e daquilo que é transitório. Como eu citei lá no caso dos faraós, porque no dia que tudo isso acabar, e vai acabar para cada um de nós nessa encarnação, nós precisamos dar valor àquilo que de fato vamos levar conosco, porque outras coisas ficarão para trás. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho a respeito de tudo que eu venho lendo ao longo desse tempo. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou super disponível para responder.